Bom dia a todos. Meu nome é Otávio Campos Fischer, sou professor do PPGD, mestrado e doutorado em Direitos Fundamentais do Unibrasil. Com muita satisfação que hoje, 26 de junho de 2020, realizamos mais um evento em comemoração aos 20 anos do Unibrasil, uma instituição que ao longo das suas 2 décadas de existência tem desenvolvido um projeto ousado e sério de educação superior, dedicada e compromissada com os valores fundamentais da Constituição de 1988. Hoje temos a honra e a satisfação de receber aqui um dos mais respeitados e ilustres magistrados desse país, o desembargador Tito Campos de Paula, presidente do TRE Paraná e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para tratar de um tema muito importante e interessante, panorama geral da justiça eleitoral. O desembargador Tito Campos de Paula é natural de Ribeirão do Pinhal, Paraná, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1987 e já em 1989 ingressou na carreira da magistratura no Paraná. No dia 15 de março de 2013, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça. Na sequência, exerceu a vice-presidência da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná, de 2019 a 2020. E agora, em fevereiro de 2020, tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. É uma grande satisfação, desembargador Tito, contar com a sua presença aqui. Seja sempre bem-vindo ao Unibrasil. Mas o evento de hoje também conta com a ilustre presença de 2 grandes especialistas em direito eleitoral no país. A professora Ana Carolina de Camargo Cleve, professora do Unibrasil, presidente do IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, e advogada na área de Direito Público com destaque em Direito Eleitoral. Também, ao lado da professora Ana Carolina, temos o professor Guilherme de Sales Gonçalves, professor de Direito Eleitoral na UEL e na UP, ex-presidente do IPRAD e da ABRADEP, advogado na área eleitoral. Quero aqui registrar um agradecimento especial ao PPGD do Unibrasil, em nome do seu coordenador, professor Bruno Lorenzetto, por viabilizar esse evento, ao IPRAD, Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, em nome de sua presidente, professora Ana Carolina Cleve, também por nos apoiar nesse evento e coordená-lo, e ao CARB, ao Centro Acadêmico Romeu Bacelar, em nome de sua presidente, acadêmica Milene Davidovics, por apoiar também a realização do evento. Passo a palavra agora ao desembargador Tito Campos de Paula, não sem antes de pedir aos que estão acompanhando esse evento pelo YouTube que se inscreva no canal do Unibrasil, do PPGD, também do Unibrasil, do IPRAD, para receber informações de mais eventos e atividades realizadas por essas instituições. Também, para registro de horas complementares, favor preencher o relatório no chat. E, ao final, as perguntas podem ser feitas e dirigidas pelo chat que nós vamos transmitir aos palestrantes, ao palestrante desembargador Tito e aos debatedores Ana Carolina e Guilherme Salles. Desembargador Tito, é uma satisfação tê-lo aqui, como já disse antes, e a palavra é toda sua. Muito obrigado, desembargador Otávio, meu colega de Tribunal de Justiça. Eu agradeço a consideração de todos vocês aí da Unibrasil por fazer esse convite. E foi com muita alegria que eu recebi e tenho uma honra de compartilhar com todos vocês, e principalmente com os alunos da Unibrasil, na verdade, trazer um pouco da nossa experiência de vida junto à Justiça Eleitoral. Cumprimento também o Dr. Guilherme Gonçalves, que atua lá na Corte Eleitoral há muito tempo, especialista em Direito Eleitoral. E o meu também cumprimento todo especial a doutora Ana Carolina. Doutora Ana Carolina, vinha conhecê-la pessoalmente há pouco tempo, mas acabei descobrindo que nós temos aí muita coisa em comum de longa data, né? Eu tive a felicidade de ter um colega de turma da Federal do Paraná, 82, 86, o Murilo Clésio Machado, que é da família,
Aí depois tive como professor da Escola da Magistratura o professor Georg Cleve Machado, e tive também depois a honra de ter trabalhado na comarca de Pitanga com o Dr. Manuel de Camargo. E também, quando estava saindo de lá, é que estava chegando um promotor chamado Marchiorato, naquela comarca. E isso tudo só vim descobrir toda essa ligação agora recentemente, né? E descobri também que tinha uma outra pessoa depois, chamada Marileide, que trabalhou na Justiça Eleitoral lá em Pitanga. Então, muitíssimas coisas aí em comum. Depois a doutora Ana explica todo esse relacionamento, essa cadeia aí de pessoas, e é algo, então, que me traz muita alegria, e talvez seja por isso que eu vou me sentir hoje aqui muito em casa para conversar com vocês. Então, e a minha alegria maior ainda é de conversar com os alunos. Eu acho que falar com os estudantes, isso é algo que deveria ser obrigação nossa, né? Acho que parte da nossa vida a gente deveria realmente, independentemente de ser professor, de conversar com os alunos. E a doutora Carolina pediu até uma espécie de um pequeno roteiro aí da minha fala, para que pudesse participar e comentar, e eu fiz esse roteiro por escrito, mas eu também, na verdade, doutora Ana Carolina, eu começaria aqui a conversar com vocês, e principalmente para os alunos, iniciando a minha fala pelo ofício que foi encaminhado apenas para título de formalização, me convidando para essa palestra. E eu acho que só o início desse ofício, eu disse, já daria uma palestra. Então, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Eleitoral do Paraná, aí vem aqui: o Complexo de Ensino Superior do Brasil, Unibrasil, completa no presente ano 2 décadas de existência. São 20 anos de um projeto de ensino e formação humanística ousado e sério, comprometido com os valores fundamentais de nosso Estado democrático de direito e preocupado com o papel social de cada aluno a que nele ingressa. Então, aqui já começa a nossa fala, né? Porque realmente esse comprometimento com os valores fundamentais do nosso Estado democrático de direito é essa preocupação com o papel social de cada aluno que ingressa na universidade. E essa também é a nossa preocupação trabalhando na Justiça Eleitoral com esses alunos. É algo que a gente tem falado muito. No ano passado, para se ter uma ideia, como corregedor do tribunal, nós viajamos por todo o estado do Paraná, visitamos em torno de 111 zonas eleitorais, cortamos todo o estado do Paraná, e em todos os lugares onde nós íamos, a gente conversava e tentava despertar aí essa questão tão importante para a juventude, incentivando, inclusive, os jovens cujo voto é facultativo, aí na faixa etária de 16 e 17 anos, que nós temos no Paraná hoje, doutor Guilherme, em torno de 700 a 800 mil adolescentes que não fizeram o seu título de eleitor. Tá? Então, nós temos aí um número enorme de pessoas que poderia já começar a participar da vida democrática do Brasil e ainda não participam. Então, para trazer esse despertamento. Não eu faço essa fala inicial para parabenizar a instituição Unibrasil, essa instituição de ensino muito séria, por essa iniciativa de realmente estimular a participação do jovem no nosso processo eleitoral como um todo, em todos os aspectos. E depois, mais à frente, nós vamos falar mais alguma coisa sobre isso. Então, esse é o meu pontapé inicial aí nessa conversa com os estudantes. E falar com o estudante lá em Ribeirão do Pinhal, doutor Guilherme, eu recebi o meu boletim de 1978, quando eu estava terminando lá a 8ª série, e tinha uma frase chavão, mas que é a verdade. Investir no jovem é acreditar no futuro, né? Através da educação. E acho que isso realmente é um chavão que é verdadeiro. Eu pediria licença também para vocês, agora eu vou tentar fazer um compartilhamento aqui de tela.
para que eu possa me encaminhar. Aqui, acho que deu certo. Conseguiram ver aí? Então, vamos começar conversando sobre o tema da Justiça Eleitoral através de um pequeno histórico aí da Justiça Eleitoral. Como todos sabemos, em 1932 é que se inicia a Justiça Eleitoral no Brasil de uma maneira formal. E foi também em 1932 que, pela primeira vez, começa, então, aí a formalização do voto feminino, mas a Justiça Eleitoral, infelizmente, ela teve aí um período muito curto de existência e acabou sendo extinta na época do chamado Estado Novo. Conhecemos aí a famosa ditadura Vargas, e depois, passaram vários anos, ela foi reinstalada quando houve o processo de redemocratização, em 1945, na época em que foi eleito como presidente da República o Eurico Gaspar Dutra. E, talvez não seja coincidência, nós estamos aqui agora no mês de junho, e tudo isso aconteceu no mês de junho de 1945. 75 anos depois, estamos nós aqui comemorando a reinstalação da Justiça Eleitoral no Brasil. Então, isso é muito bacana e nos traz a alegria de estarmos participando desse processo democrático no nosso país. A Justiça Eleitoral caminha, e, juntamente com todas as crises que nós tivemos, todas acompanharam, isso aí nós vamos passar por cima, até que chegamos em 1988, com a nova Constituição, a chamada Constituição Cidadã. E eu tive a felicidade, me considero um privilegiado, porque, desembargador Otávio, aos 24 anos de idade, eu ingressei na carreira da magistratura, e um menino ainda, na época, um garoto, fui até a cidade, a comarca de Medianeira, assumi lá como substituto. E naquele ano de 89, o Brasil realizou, então, a primeira eleição para presidente da República, depois aí da nova redemocratização. E tive um privilégio de, com a tenra idade, de já iniciar a minha experiência no campo da Justiça Eleitoral, presidindo a eleição, aquela famosa disputa que teve entre Collor de Mello e Lula, sagrou-se vencedor o Collor, e aquela experiência foi muito interessante, muito importante na minha vida. Participei ainda daquela eleição, era a urna de lona, que estava em funcionamento, o voto de papel, tinha lugares que demorava até dias para contar as eleições. E nós, já naquela época, eu consegui subdividir as mesas de apuração, que eram 6 pessoas que participaram, dividi em um grupo de 3, porque achava que era muita gente trabalhando ali em cima, e abri, naturalmente, a participação da fiscalização dos representantes de todos os partidos, e de uma maneira muito ágil, quando foi por volta de meia-noite, 1h da manhã, nós tínhamos já feito toda a apuração que ficou sob a minha responsabilidade lá na comarca, na zona eleitoral de Medianeira. Então, isso aí foi muito interessante. E já em 1990, presidi uma outra eleição também para governador, quando estava na comarca, na zona eleitoral de Coronel Vivida. Em 1992, tive uma experiência marcante, presidi uma eleição municipal na zona eleitoral de Ribeirão Claro, numa cidade de apenas 10 mil habitantes, cerca de 4, 5 mil eleitores. E para o juiz eleitoral, é bom a gente já ir explicando isso aqui para os alunos, que para o juiz eleitoral, talvez a eleição mais difícil de se realizar é a municipal, e principalmente a municipal que ocorre nos pequenos municípios, porque lá, o doutor Guilherme, que atua aí no direito eleitoral, tem essa experiência também. Lá se briga por tudo, né? Lá no pequeno município, na época dos comícios ainda, dependendo do lugar onde se monta para fazer o comício de um candidato e o comício do outro, dá para ouvir o microfone o que um está falando. Então é aquela coisa, doutor, chegavam correndo lá, estão distribuindo o pão com carne moída lá no comício do fulano. Aí já ia o juiz eleitoral ter que resolver aquele tipo de questão. Tinha algo engraçado que eu chegava a brincar com as pessoas, diziam assim, olha, em Ribeirão Claro, se nós fôssemos aplicar aquela regra da legislação que diz que
não se pode fazer propaganda no carro de som a menos de 200 metros de distância, da igreja, do fórum, do hospital, de tal e tal lugar, lá iriam ter que fazer propaganda eleitoral lá no meio do mato, no meio das plantações, para os animais que estavam lá pastando, porque tomaria toda a cidade se fosse observar a regra dos 200 metros. Então, normalmente, acabava-se fazendo um acordo com todos e se respeitava aquilo que era essencial. O hospital e, eventualmente, ali no horário de culto de uma igreja, e nos demais, via de regra, se liberava ali para que viabilizasse a realização da propaganda. Isso em 92. E em 1994, aí lá já na zona eleitoral de Pitanga, eu tive o privilégio de também presidir uma eleição para governador naquela época, e em Pitanga, doutora Ana Carolina, um detalhe bastante bacana. Certo dia, no dia da apuração, nós tínhamos apurado todas as urnas e faltava uma urna, que estava lá nos fundões de Barra Bonita, coisa de 60, 70 quilômetros de estrada de terra para chegar lá. E foi um carro, encalhou, pegaram o trator, encalhou também, pegaram o burro não conseguia andar, chegaram lá a pé, mas por volta de 4 horas da manhã chegaram com aquela urna que estava faltando e nós ali concluímos a apuração. Tive uma experiência também ainda em Pitanga de presidir a criação de um plebiscito para a criação de um município, salvo engano, São Roque de Boa Ventura, uma coisa assim. E daí em 94 presidi as eleições em 94, em 96 já aqui em Curitiba. Em 96, quando cheguei em Curitiba, tive a experiência de, pela primeira vez, ajudar também aí na realização de uma eleição, aí já na urna, através da urna eletrônica, essa nova realidade. Então eu trago aí rapidamente toda essa experiência de justiça eleitoral para a gente ter uma ideia de como é aí a vida dos juízes, as nossas andanças pelo interior, trabalhando, que o juiz é um clínico geral e tem aí essa possibilidade de atuar também, então, na justiça eleitoral. Mas, eu gostaria de ressaltar mesmo agora um aspecto extremamente relevante, que é a importância da justiça eleitoral, não só na nossa vida, daqueles que militam aí na justiça eleitoral, mas também de toda a população brasileira, de todos aqueles que habitam, que moram aqui em nosso país. Eu sempre digo que, às vezes, a gente não se apercebe da importância que tem esse ramo do Poder Judiciário. E isso aí está ligado diretamente à nossa participação na vida democrática de nosso país. Conhecemos o artigo 1º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, consta lá que ela é formada pela União aí dos Estados e constitui-se conforme constou do ofício em que me convidaram para essa palestra. Constitui-se em um Estado democrático de direito, né? Não basta ser Estado de direito, tem que ser Estado democrático. E tem como fundamentos, elenca-se vários fundamentos, mas o que vem em primeiro lugar é exatamente o da soberania. Soberania significa poder. E esse poder, ele vem de onde? Está lá no parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleito ou diretamente. E como que esse poder se materializa? Esse poder ele se materializa através do voto. Ele vai lá no artigo 14 da Constituição, onde consta que a soberania popular, exercida aí pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos. E então vem nos trazer essa importante noção de o que é soberania. Essa soberania, essa vontade popular, é a vontade das urnas, que se manifesta através do voto, é onde a gente consegue materializar o que é realmente a democracia. O quão importante é esse instituto da democracia, porque a gente fica pensando, né, do que valeria a nossa vida se a gente não tivesse liberdade. A vida sem liberdade não tem sentido. Então é por isso que eu peço desculpas, peço vênia
as pessoas que às vezes pensam de forma diferente, mas eu tenho dificuldade em, às vezes, dizer que, às vezes, esses dois princípios, que um se sobrepõe ao outro. Eu acho que eles caminham juntos, de forma paralela, a vida e a democracia, porque a liberdade é importante na nossa vida, porque vida sem liberdade não é vida. Então é por isso que eu coloco de maneira bem paralela mesmo uma à outra, para que a gente tenha consciência do que é o poder do voto na mão do cidadão. É por isso que a gente procura estimular a participação da juventude em todos os aspectos do processo eleitoral, desde aqueles que vão trabalhar com justiça eleitoral, até aqueles que um dia pretendam se candidatar a algum cargo político, eletivo, ou aqueles também, independentemente disso, que queiram participar de uma votação como um eleitor que está exercendo o seu direito de voto. Então, para mim, isso é a vontade popular, isso é a democracia, e muitas vezes nós temos altas discussões lá na corte sobre essa questão. E eu digo que, no meu modo de ver, é tão importante essa noção de democracia, de soberania, que é uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição. No artigo 60 da Constituição, que fala que a Constituição pode ser emendada, e, aliás, em 30 anos, praticamente 31 anos aí de existência, 32 anos da Constituição, já tivemos, acho que mais de 100 emendas, fazem por aí, vocês podem me ajudar, mas tem aquelas que são as pétreas, essas não admitem mudanças. Forma federativa do Estado, vamos passar por cima, separação dos poderes, indiscutível, direitos e garantias individuais. Mas o inciso 2º desse artigo, ele vem lá e coloca como uma cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal, periódico. Essa cláusula não admite mudança, é uma cláusula de pedra, né? Ela tem que permanecer. E por que isso? O voto direto, conforme nós já falamos, é através do voto direto, do voto que se manifesta a soberania, né? A vontade do eleitor. Não admite-se aí que alguém vá lá votar no lugar do outro por procuração, tem que ser direto. Secreto, por que é secreto? Para que o cidadão possa manifestar a sua livre escolha, sem qualquer tipo de pressão, né? Pode comentar, pode discutir, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal, mas na hora que ele vai votar, ele tem que estar ali sozinho, só ele e a sua consciência, para ele então fazer a sua livre escolha, né? Fim, nós vamos voltar na história de novo, tínhamos lá o chamado voto cabresto, voto carbono, a pessoa votava, tinha que provar que tinha votado naquele candidato, porque senão ia ser perseguido, o patrão ia mandar embora, todo aquele tipo de coisa. O voto também, ele tem que ser universal, né? Universal, um voto, cada cidadão, um voto. E hoje nós falando sobre isso, parece que é algo comum, é algo banal, mas não foi dessa forma. Pessoas, talvez, tiveram que pagar um preço altíssimo na sua liberdade, principalmente sendo preso porque fez um manifesto, porque fez isso, fez aquilo, alguns até mesmo com a própria morte, para que hoje todos nós tivéssemos esse direito universal de votar, né? Cada cidadão um voto. As mulheres antigamente não podiam votar, teve época em que para se votar, ter direito ao voto, tinha que ter determinada condição econômica, um mais pobre, que tivesse uma renda abaixo de tantos cruzeiros, não podia votar, e assim por diante. E tem também o aspecto da chamada periodicidade, né? O voto é periódico. Então, de tempos em tempos, tem que ter já previamente estabelecido aquele período pelo qual a pessoa vai ser eleita. Se for eleito por 4 anos, é 4 anos. Se for 8 anos, é 8 anos. Mas tem que estar pré-determinado para que não se eternize o mandato. E aí vai ter muita discussão sobre isso também, já estão discutindo, quando se fala na impossibilidade de prorrogação dos mandatos, né?
Alguns comentam, vamos prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos, para unificar as eleições. Eu, independentemente da questão da unificação das eleições, eu penso que a prorrogação de mandatos, ela é absolutamente inconstitucional e fere uma cláusula pétrea que não admite aí nenhuma mudança quanto a esse aspecto, e os prefeitos, os vereadores que foram eleitos por 4 anos, 4 anos, nem mais um dia. Vamos vencer essa parte. Eu gostaria de falar um pouco agora, desembargador Otávio, sobre a natureza da justiça eleitoral. Eu sempre costumo dizer que ela tem uma natureza um pouco diferente de outros ramos do Poder Judiciário, principalmente o nosso ramo lá da Justiça Estadual, Tribunal de Justiça, as comarcas aí do Estado do Paraná, em que lá, de regra, a gente talvez tenha bem mais que 90% de atividade jurisdicional e sobra lá uma parcela mínima de atividade de natureza mais administrativa e jurisdicional. Aqui na Justiça Eleitoral se inverte. E aqui a gente tem, na prática, ela tem uma natureza operacional, administrativa, que eu diria que chega em torno de 80%, 90% aí do trabalho, daquele que labuta lá na Justiça Eleitoral, e sobra apenas em torno de uns 10% que é matéria jurisdicional. Então, quem for trabalhar, principalmente, um dia dispensar em trabalhar como um servidor ou como um juiz que vai lá atuar na Justiça Eleitoral, ele tem que ir preparado com esse espírito, que lá a natureza da Justiça Eleitoral é bem diferente. Vai ter que ir preparado para trabalhar muito de maneira operacional, administrativa, e vai sobrar aquela parcela que é bem menor, então, aí na parte jurisdicional. Pois passamos agora também aí a análise da estrutura da Justiça Eleitoral. Aqui eu vou passar bem por cima também, porque está lá na Constituição, é mais mesmo para que, principalmente os alunos, os estudantes, tenham uma ideia básica de como é essa estrutura da Justiça Eleitoral. E é importante porque isso, vamos dizer aí, como dizia o professor nosso de cursinho, isso cai no vestibular, isso cai em concurso, né? Seja concurso para juiz, concurso para servidor da Justiça Eleitoral, são regras que estão aí na Constituição, mas sempre estão pedindo lá nos concursos. Então é importante que os estudantes prestem atenção, estudem e tenham todo esse esqueleto aí da estrutura da Justiça Eleitoral na cabeça. Então, a Constituição trata dessa estruturação lá nos artigos 118 até o 121. Então, são órgãos da Justiça Eleitoral. Começamos lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão que coordena aí toda a Justiça Eleitoral no país. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem, importante que deixe claro isso, ele tem uma natureza que ele foi concedida, que é de suprir determinadas lacunas da legislação. Então, ele tem um poder muito grande, né? Vem lá uma legislação e o Tribunal Superior Eleitoral ele pode, através de suas resoluções, descer em detalhes que às vezes não consta lá da legislação. Depois vem aqui no nível dos estados, os tribunais regionais eleitorais, como é o caso aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Pois tem os juízes eleitorais, que são aqueles que atuam aí na base. É importante a gente dizer que a Justiça Eleitoral, ela está atrelada à área federal. Embora quem toque ela no dia a dia nos juízes eleitorais, são os juízes da Justiça Estadual. Então, nem sempre uma zona eleitoral, que é onde tem um juiz eleitoral, coincide com uma comarca onde atua o juiz da Justiça Estadual. Nós temos exemplo aqui no estado do Paraná, em que tem uma zona eleitoral, salvo engano, lá na região de Formosa do Oeste, que ela abrange 2 comarcas distintas. Então, isso pode ocorrer aí no âmbito da Justiça Eleitoral. E depois vem as juntas eleitorais, que na época tinha muita importância, hoje praticamente com a votação eletrônica, a apuração eletrônica, não sobrou-se muita coisa aí para as juntas eleitorais, ela cuida mais da parte da apuração no dia, então, da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral tem aqui a composição dele, mínima, que é essa que
está contida hoje, está com efeito. São 7 ministros, 7 membros, né, escolhidos aí mediante eleição pelo voto secreto. São de 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. No momento, encontra-se lá o ministro Barroso, o ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, que acabou de chegar. Aí tem 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, que, conforme consta aqui, é por nomeação do presidente da República. 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que são indicados aí pelo Supremo Tribunal Federal. Também o Tribunal Superior Eleitoral é ele que elege o presidente do TSE e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal, isso obrigatoriamente. Então, o presidente e o vice-presidente têm que ser escolhidos ali dentre aqueles que são ministros do Supremo Tribunal. E aquele que vai ser o corregedor da Justiça Eleitoral, ele obrigatoriamente tem que ser um daqueles ministros que compõem o TSE, oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Aí os tribunais regionais eleitorais, hein? Cada capital de cada estado, no Distrito Federal, tem a composição deles também. A escolha é feita mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, de 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelos tribunais de justiça. No caso desses 2 juízes que vêm lá dos desembargadores, como é o caso nosso hoje, estou eu lá como desembargador, e o desembargador Vitor Roberto Silva também, e um exerce a presidência, no meu caso, e o desembargador Vitor está exercendo a corregedoria e a vice-presidência. E tem também 2 juízes que são oriundos da Justiça Estadual, são escolhidos pelo Tribunal de Justiça, são juízes aí do 1º grau lá na Justiça Estadual, e vêm atuar aqui na Justiça Eleitoral, na Corte, então, como juízes aí de 2º grau. Então, são distinções importantes para que a gente tenha conhecimento. Um juiz da Corte, ele vem do Tribunal Regional Federal, né? Com sede na capital do estado, do Distrito Federal, não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Hoje está lá na Corte o desembargador Fernando Quadros, que é do Tribunal Regional Federal aqui do Sul. Também por nomeação pelo presidente da República, de 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Então, de tempos em tempos, quando surge a vaga, os advogados se inscrevem, é feita uma votação lá no Tribunal de Justiça, se forma, então, uma lista com 6 nomes, e acaba desses 6, 3 para cada um, vai lá para o presidente da República e ele escolhe. Hoje nós estamos lá com o doutor Tavanaro, que acabou de ser escolhido. Eu, doutor, me ajude, doutor Guilherme. Tiago. Doutor Tiago Paiva Santos. Doutor Tiago Paiva Santos. Então, hoje está assim a nossa composição. E depois vem aqui os detalhes, como a lei, então, complementar, faz toda essa organização. Isso aqui nós vamos deixar para vocês depois fazer a leitura. É algo que é importante também, é o tempo de quem compõe a Justiça Eleitoral vai lá por um período certo, é um mandato, 2 anos, eventualmente, em alguns casos se admite a recondução, e é importante. Por que é importante essa recondução? Eu sempre digo, doutor Guilherme, que tem uma certa lógica, e deveria ser dessa maneira mesmo, né? Lá na Justiça Eleitoral, todos os que vão atuar, eles permanecem dessa forma, nas cortes, né? E por que é interessante? Segue a mesma lógica da periodicidade dos mandatos dos representantes eleitos pelo povo. Assim como lá existe a periodicidade, aqui também, para que vá fazendo ocorra essa rotatividade e que sempre tem alguém oxigenando aquela corte, acompanhando a evolução da sociedade, acompanhando a evolução do processo eleitoral, do processo político, para que, então, ocorra lá a sua atuação junto à corte.
Encerrado essa análise aí, bem rápida, da estrutura da Justiça Eleitoral, que consta aí na Constituição Federal, eu gostaria de tecer algumas considerações a respeito da Justiça Eleitoral e o mercado de trabalho. E por que eu tomei essa iniciativa? Como essa nossa fala ela é voltada principalmente para estudantes, né? O estudante, assim como nós, na época em que estávamos lá na faculdade, já começava a pensar, né? E agora? Estou terminando a faculdade, e como vai ser o meu 6º ano? Essa era a grande preocupação nossa. Então, já tem que começar a pensar, né? O que eu vou fazer na hora que eu terminar a faculdade? Aí os futuros operadores do direito. Então, faço uma breve apresentação aqui para todos sobre, então, como é esse mercado de trabalho aí na Justiça Eleitoral, né? No campo dos operadores aí da Justiça Eleitoral. Então, vamos lá. Quem pretender fazer um concurso para juiz da Justiça Eleitoral, ele já tem que saber que ele vai ter que participar um juiz da Justiça Estadual, tem que saber que ele vai um dia participar da Justiça Eleitoral, porque atuando lá no 1º grau, via de regra, ele vai encontrar na sua carreira uma zona eleitoral e vai ter que conduzir as eleições daquele município, daqueles municípios que compõem ali aquela determinada zona eleitoral. Então, para isso, já se exige todo um preparo. Tem também, depois ele entra na carreira, um dia o Tribunal Regional Eleitoral. Aquele que aspira chegar ao Tribunal Regional Eleitoral, ele, então, tem que começar a pensar se realmente ele gosta daquilo, se tem uma certa vocação, se preparar, se especializar, porque até uma determinada época, vamos dizer assim, a pessoa só mais ou menos com o tempo de carreira acabava chegando ao Tribunal Eleitoral. Hoje há uma participação muito grande, essa escolha é feita lá pelo Pleno do Tribunal de Justiça, e só para termos uma ideia, eu participei aí de várias eleições, até chegar lá como substituto, depois como corregedor e agora como presidente do TRE. Tem várias vagas que chegam a ter 5 desembargadores disputando uma vaga para ir lá para o Tribunal Regional Eleitoral. Isso demonstra, então, a importância que tem hoje a Justiça Eleitoral como um mercado de trabalho, assim, de forma genérica, vamos dizer assim. Tem também a advocacia, né? Hoje, o estudante, se ele tem essa intenção de atuar na Justiça Eleitoral, ele já tem que ir pensando, já desde a época da graduação, e sabendo que se ele pretender advogar nessa área, estão aí 2 especialistas, o doutor Guilherme, a doutora Ana Carolina, que para ele atuar como advogado, obrigatoriamente tem que passar pela especialização, né? Porque ela exige, tem peculiaridades em que só mesmo aquele que se dedicou de uma forma mais profunda que tem a condição de atuar de uma maneira bem correta mesmo e eficiente lá na Justiça Eleitoral. E temos aí, a título de exemplo, na verdade, estamos sobre o IPRAD, né, que é o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que é um instituto que tem levado extremamente a sério a atuação dos profissionais na Justiça Eleitoral e sempre tem procurado estar mantendo eles atualizados, com vários cursos, encontros anuais, que já se tornou conhecido em todo o Brasil. Isso é muito importante. Então, tem também a atuação do advogado como um membro da corte, aquele que está na Justiça Eleitoral e sonha um dia em chegar à corte, como chegou lá o doutor Tiago, como chegou o doutor Tavarnari e muitos outros aí, ele já também tem que começar a se especializar nessa área para ele ter condição, ter preparo para um dia pleitear e chegar lá e desempenhar a contento essa função de membro da corte eleitoral na categoria de juristas. Tem também essa parte, eu acho que é extremamente importante, principalmente para os alunos, que está aí por terminar a faculdade, muitas vezes meio sem rumo na vida, não sabe que concurso vai fazer, não sabe se vai fazer ou não, tal, o que vai fazer da vida,
E esse aluno, ele pode se preparar, vai lá, estuda, debulha o Código Eleitoral, debulha a Lei 9.504, a Constituição, naquilo que trata da Justiça Eleitoral e tudo tal. Por que que eu estou dizendo isso? É uma carreira, assim, interessantíssima, importantíssima para aquele que vai trabalhar lá na Justiça Eleitoral como servidor. Ele pode atuar no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, nas zonas eleitorais, esparramadas aí por todo o Brasil. Também tem concurso lá para o Tribunal Superior Eleitoral. E o que a gente tem notado para aqueles, para os estudantes que querem entrar na Justiça Eleitoral para trabalhar como servidor? Paga-se bem, é um serviço excelente, altíssima qualificação. Agora, recentemente, essa semana, nós assinamos lá um relatório que vai ser enviado para o Tribunal de Contas da União. E lá traça todo o panorama dos servidores, da composição, de como funciona o nosso tribunal aqui do Paraná. E, a grosso modo, assim, eu não vou apresentar aqui na tela, de aproximadamente 800 servidores, doutor Guilherme, doutora Ana, desembargador Otávio, que coisa interessante e bonita, né? De aproximadamente 800 servidores, só 40 que não têm formação superior. 750, aproximadamente 760, tem formação superior, e desses 750, mais de 500 com especialização e mestrados e até doutorado. Então, isso mostra e prova a alta qualificação dos servidores da Justiça Eleitoral, que isso nos enche de orgulho. Então, é algo que vale a pena os estudantes também pensar nessa hipótese de iniciar a vida. Eu, quando terminei a faculdade em 1986, final de 86, fui lá, fiz a inscrição e acabei passando num concurso público do Tribunal Regional Eleitoral, e depois, como eu queria a magistratura, acabei não assumindo lá, mas passei no concurso e hoje tenho vários colegas que estão lá no topo da carreira lá dentro, como servidores, excelentes servidores. Daqueles que passaram também não assumiram, tem vários hoje que são desembargadores, estão em outras carreiras. Então, é algo que realmente vale a pena investir nessa carreira. Eu dou essa dica aí, principalmente para os estudantes. Vencida essa fase, eu vou falar assim muito rapidamente, para que eventualmente sobre um tempinho aí, sobre o fundo eleitoral, que eu destacaria, que é algo muito importante, muito comentado. Essa verba pública hoje está girando em torno de 2 bilhões de reais destinados para as campanhas. E o que eu destaco? Eu destaco apenas um aspecto, no meu modo de ver, né? Isso é importante para todos nós que atuamos lá na Justiça Eleitoral, os advogados, os juízes, os candidatos, todos aqueles que querem participar aí do processo eleitoral. No meu modo de pensar, a partir do momento em que o financiamento de campanha ele passou a ser praticamente exclusivamente público, né, com essa verba principalmente, a utilização dela, ela tem que ser muito criteriosa, né? É algo que nas prestações de contas agora tem que ser levado extremamente a sério. E aqui eu digo, talvez aqueles que vão utilizar essa verba têm que pensar seriamente em que, a partir do momento em que está sendo utilizada uma verba pública que vem de dinheiro do contribuinte, analisar com muito cuidado a aplicação dos princípios contidos lá no artigo 37 da nossa Constituição, que é o famoso LIMP aí dos cursinhos, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, essa verba tem que ser gasta de acordo com a legalidade, observando o princípio da legalidade, de uma forma impessoal, observando também a moralidade, a publicidade, a transparência tem que ser total transparência. Não há de se admitir que se gaste algum valor dessa verba sem que haja transparência. E, por incrível que pareça, é eficiência, né? E nessa eficiência, só um segundo,
Foi compartilhado, não? Estão vendo o compartilhamento ou não? Não. Agora caiu. Caiu? Até o final. Tá, então vamos continuar aqui. Muito bem. E na eficiência, ela é tão importante, não sei se o doutor Guilherme, a doutora Carolina vão concordar comigo, que nós observamos, né, quando analisamos as prestações de contas no ano passado, o que se observou? Aqueles que souberam aplicar com eficiência essas verbas que receberam, de regra, os que gastaram menos tiveram resultados aí melhores, né? Porque souberam gastar, souberam utilizar. Então, isso é importante, essa preparação dos candidatos, então, na utilização dessa verba. Aí, por fim, também, vamos falar aí rapidamente da segurança da urna eletrônica, né, que alguns criticam, queriam voltar para a impressão do voto de papel, cédula de papel, e a gente, na nossa visão, diria que jamais retornar para esse tipo de votação, né? Na verdade, temos que evoluir e não regredir. Quando era o voto papel, se abria inúmeras possibilidades para fraude, tanto no momento da votação, o chamado voto corrente, entrava alguém lá e colocava um papel falso dentro da urna e saía com a cédula verdadeira, e dali se formava uma corrente, levava lá para o coronel que ia preenchendo e se fraudava as eleições. Ou também, no momento da apuração, tinha lá algum espaço em branco, ia se preenchendo, ou até mesmo anulando um voto que tinha sido feito um X em favor de outro candidato, e levava todo esse tipo de coisa. Hoje, 17 horas, encerrou a votação, saiu o boletim de urna, está ali o resultado, o voto em branco é branco, o nulo é nulo, o voto para candidato A está computado, o B está computado, e pode fazer toda essa somatória que vai fechar. E, chegando agora já no final da minha fala, eu não poderia deixar de fazer aqui um merchan lá do Tribunal Regional Eleitoral, né, doutora Carolina, doutor Guilherme, desembargador Otávio. O Tribunal Eleitoral, nós estamos fazendo aí convênios com várias instituições de ensino superior. A nossa ideia é fechar todo o estado do Paraná para tentar conscientizar os estudantes para que nos ajudem participando voluntariamente da organização das eleições, no dia das eleições. Para tirar... Nós estamos falando de um processo democrático, estamos falando de cidadania, estamos falando de soberania, né? E como é que a gente vai ficar a vida inteira convocando, como se fosse uma obrigação, na marra, a pessoa para ir lá e trabalhar no dia das eleições? Então, nós estamos fazendo esses convênios para que isso seja computado como hora-aula daquele estudante universitário que vai participar lá do dia das eleições, como mesário, como organizador, e a intenção é levar ele para começar a participar dessa forma e, quem sabe, a partir daí, o estudante, então, já ir formando essa sua convicção, essa sua vocação de participação na vida política do país, eleitoral, de qualquer forma que seja, não importa de qual maneira, mas que ele participe. Então fica aqui o nosso convite para os alunos aí da Unibrasil e todos aqueles que estão nos ouvindo, que principalmente nessas eleições agora de 2020, que vamos enfrentar todo esse problema aí da pandemia, mas as eleições têm que ser realizadas, seja no dia 4 de outubro, seja um pouco depois, mas que se garanta esse princípio fundamental da periodicidade dos mandatos e que no dia 1º de janeiro os novos eleitos estejam assumindo lá os seus novos mandatos, e contamos então com a colaboração de toda a sociedade, principalmente dos estudantes. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Tito. Moderna forma de aplauso é assim, ó. Foi com uma grande alegria que nós, hoje aqui, podemos recebê-lo. Amigo Tito, certo? Fico muito feliz pela sua palestra, muito enriquecedora, clara e importante, especialmente nesse momento conturbado pelo qual passa a sociedade brasileira, né, que vive uma tríplice crise, né, de saúde por conta da pandemia, uma crise econômica
e também uma crise política. E é bom saber que o TRE está aí com a presidência nas boas mãos, excelentes mãos de sua pessoa, meu amigo. Agradeço aqui em nome das instituições que realizaram esse evento, o Unibrasil, o IPRAD e o CARB. Agora tenho a honra de passar a palavra para a professora Ana Carolina Kleb, que é debatedora, né, junto com o professor Guilherme de Sales Gonçalves, para nós conduzirmos esse bate-papo a partir das suas preciosas lições. Professora Ana Carolina, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todas e todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do Unibrasil. Bom dia, professor Otávio, desembargador Tito, Guilherme. É uma honra estar aqui de novo, podendo participar com uma live com o desembargador Tito. E veja só, desembargador, é a segunda live que nós participamos juntos, né? A primeira foi pelo IPRAD. E é a minha primeira live com o Guilherme. Nunca participei de uma live junto com o Guilherme. Essa é a primeira vez. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, uma honra imensa ter o senhor nessa live do Unibrasil, que o IPRAD apoia. São 20 anos de instituição e são 20 anos que a gente vem reafirmando na sociedade paranaense e também no país o nosso compromisso com o Estado democrático de direito, com os valores sociais e fundamentais e com a pluralidade. É importante dizer aqui, hoje a Unibrasil é uma instituição que visa e dá valor à pluralidade de ideias. Por isso que a gente chama de diversas pessoas para falar aqui, de diversas instituições, de diversos posicionamentos, é importante que se diga. E também eu queria aqui agradecer ao CARB, que é o Centro Acadêmico do Unibrasil, em nome da presidente Milena. Eu tenho mantido contato com o CARB, porque nesse momento, como o desembargador Fischer disse, esse momento triste que a sociedade brasileira passa, de crise política institucional, crise sanitária, e crise econômica, eu acredito muito nos estudantes. A história nos mostra que os movimentos sempre começaram com os acadêmicos, né? E essa onda ia transformando. Então, eu, inclusive, fiz uma reunião virtual com o pessoal do Centro Acadêmico e falei, vocês precisam reagir, vocês precisam falar, e falar do jeito de vocês, numa linguagem simples. E, aliás, eu queria frisar aqui, e parabenizo o senhor, desembargador Tito, pela linguagem acessível e simples, porque eu tenho dito, tenho batido muito nessa tecla, o Guilherme sabe, acho que ele está cansado de me ouvir falar nisso em casa, porque eu digo, para quem que a gente está falando? Nós, juristas, precisamos, tudo bem ter essa linguagem empolada dentro dos tribunais, que todo mundo se entende. Agora, nós temos que dialogar com a sociedade, nós precisamos falar a linguagem que as pessoas entendem. Por isso, eu parabenizo o senhor, porque o senhor teve aqui uma linguagem simplificada e acessível. Tenho certeza que essa nossa conversa estará disponível no YouTube e terá um alcance muito maior em razão disso. E aí, desembargador Tito, eu também queria dizer que o senhor falou do IPRAD, agradeço por essa deferência, e o senhor falou do Dr. Tiago Paiva, que agora é membro. Aliás, eu preciso dizer aqui, o Tiago é o primeiro membro do IPRAD que passa a integrar a corte. Claro que a gente tem muitos membros que foram juízes, mas ingressaram ao IPRAD depois. O Tiago não, ele fez o caminho inverso, ele era do IPRAD e passou a integrar. E detalhe, ele é o juiz mais novo, acho que do Brasil inteiro. Ele entrou no TRE com 34 anos. Embora ele, assim como eu, tenha um espírito velho, né? Porque eu tenho 32 com espírito de 80, o Guilherme bem sabe, né? Ela é mais velha do que eu, só para deixar claro. Mentalmente. Meus gostos, enfim, meu estilo de vida é de uma pessoa idosa. Mas aí eu precisava fazer esse destaque para o Tiago, que ele é um orgulho para o IPRAD. Bom, a minha vontade é ficar aqui conversando por muito tempo, porque eu adoro direito eleitoral e o momento do país exige, mas o tempo é curto. Então, assim, a dinâmica eu já vou definir aqui. Eu farei 2 perguntas e depois passo a palavra para o doutor Guilherme fazer mais 2 perguntas. A primeira pergunta, desembargador, tem a ver
tem tudo a ver, né, com democracia, que é a nossa principal preocupação agora, que é o valor que nós queremos proteger. E tem relação com as chamadas fake news. As fake news, o problema dela é porque ela é uma notícia fraudulenta. Fraudulenta em que sentido? Ela simula um fato, né? Simula uma verdade. E aí, qual é o problema disso? O problema é que nessa pós-verdade, uma mentira contada 1000 vezes acaba virando uma verdade. Se a pessoa está meio desavisada, e nós sabemos aqui que é fácil de cair numa notícia dessa, né? A gente fala, são pessoas assim mais que não têm muita formação. Não, a gente vê pessoas esclarecidas que caem nessas fake news, né? E qual que é o problema disso? Por que eu digo que tem a ver com democracia? Porque essa desinformação, essa notícia que é fraudulenta, ela faz com que o eleitor caminhe por um lugar errado, né? E isso acaba atingindo, inclusive, a liberdade do eleitor, né? E vai atingir também o resultado eleitoral. Pois bem, nós sempre vimos que essas notícias, elas sempre existiram, é que agora o fenômeno da internet faz com que isso seja potencializado, mas sempre houve de um candidato para o outro essas notícias. O grande problema, na minha opinião, é que hoje nós vemos que essas notícias falsas, as fake news, são contra as instituições, são contra a democracia, né? Contra, inclusive, a justiça eleitoral. E aí, isso tem um problema muito maior para a nossa democracia. Bom, e aí, nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor de que modo a justiça eleitoral vem combatendo essa desinformação, né? Se existem projetos, o que vem sendo feito pela justiça eleitoral? Muito bem. Eu tenho, se bem de forma simplificada, para facilitar a compreensão, dividido aí as fake news em 2 categorias. A primeira categoria são as fake news, aquelas existentes aí entre os próprios candidatos. Um candidato tentando atingir o outro e inventa alguma história lá falsa, os famosos panfletos anônimos que tinha ainda na nossa época de infância, quem morou no interior, se amanhecia o dia lá em Ribeirão do Pinhal, de repente, na porta de cada casa, de cada estabelecimento comercial, debaixo da porta lá, estava lá um panfletinho anônimo, e desancando o outro, inventando alguma história lá. Até hoje, tem coisa que até hoje nós não sabemos se é verdadeira ou não. Então, tem esse tipo de fake news aí que não é nova. E para esse tipo de fake news, eu falo, para isso, existe aí os advogados que vão fazer um pedido para o juiz eleitoral, vai tentar suspender alguma coisa, vai ver se retira, se obtém um direito de ocupar o espaço ali para esclarecer, tem a atuação da Justiça Eleitoral em si, do Ministério Público Eleitoral, dependendo da gravidade daquilo e tal. Essa está na mão dos senhores, aí está na mão das outras pessoas para resolver caso a caso. Se a gente fosse tentar, a Justiça Eleitoral, querer interferir em cada fake news que ocorre entre os milhares e milhares de candidatos, principalmente a vereador, a gente não faria outra coisa na vida, ia ficar enxugando o gelo. Então, sei cada um, dependendo da gravidade, vai tentar resolver de forma individualizada. Agora, tem a outra categoria de fake news, que é essa que a senhora fez menção, essa sim, essa é extremamente preocupante, né? Que são as fake news que procuram atingir aí a credibilidade do processo eleitoral, né, como um todo, e principalmente da própria justiça eleitoral. Então, vamos imaginar agora, em tempos de pandemia, de repente, na véspera das eleições, surge aí uma fake news de que, olha, as eleições foram canceladas, não vai ter mais eleições. Estou dando um exemplo aqui bem que, assim, chamativo mesmo, para chamar atenção, tal. Se nós formos esperar todo aquele processo formal para ir atrás de uma coisa, tal, né, para regularizar isso daí, nós não vamos conseguir atingir o efeito, porque uma fake news, ela atinge assim uma proporção enorme hoje com as mídias sociais.
É Instagram, é Facebook, é Twitter, é não sei mais o que lá, é o WhatsApp e tal, e aquilo se viraliza. E, às vezes, se nós fôssemos trabalhar dentro daquele conceito antigo de que a justiça só se manifesta quando provocada, isso, aquilo, tal, quando, depois que o estrago for feito, se demorar muito para reagir, não há mais tempo de reagir, né? Então, para isso, doutora Ana Carolina, nós já, no início do ano, eu tomei posse no início de fevereiro, não lembro exatamente o dia, mas foi numa segunda-feira. Na sexta-feira anterior à nossa posse, nós tivemos uma coletiva de imprensa e alguém perguntou para mim, desembargador, qual vai ser o seu principal projeto aí na atuação como presidente do Tribunal Eleitoral? Eu rapidamente pensei ali, já vinha pensando também sobre isso, e falei assim, bom, eu vou entrar na presidência do eleitoral, do TRE, numa época em que não tem mais fórum para inaugurar, já construíram 100 e poucos fóruns, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Então, eu vou passar a minha presidência como alguém que talvez não vai inaugurar nenhuma sala no Tribunal Eleitoral. Mas tem, eventualmente, aí outros patrimônios de outras naturezas que não têm um valor material, mas que é importantíssimo. E aí foi onde, já naquele dia, naquela coletiva, já surgiu a nossa ideia, né? O que nós precisamos? Principalmente nesse mundo de fake news, para começar a tentar ter uma estrutura melhor para combater essas fake news. Nós temos que aumentar o estreitamento de laços com todos os meios de comunicação, de forma indistinta. Então, essa, aliás, é uma natureza diferente da justiça eleitoral em relação a outros ramos. Lá, normalmente, o juiz é mais quietão, vai ficar lá fechado no seu gabinete, às vezes passa a vida inteira sem dar uma entrevista, esse tipo de coisa e tal. Na justiça eleitoral, não. Quem vai para a atuação da justiça eleitoral já tem que saber que ele tem esse relacionamento mais, assim, aprofundado com a sociedade, de uma forma em geral. E isso aí ajuda, com certeza, a combater essas fake news. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vem fazendo, construindo desde o início do ano, é esse trabalho, né, de estreitamento aí de laço com os diversos meios de comunicação, rádio, TV, Facebook, WhatsApp, tudo quanto é tipo de meio de comunicação, rádio comunitária, rádio comercial, rádio oficial, e com as universidades, principalmente, porque nós temos hoje no Paraná, salvo engano, não sei, quase 500 mil, não sei quantas mil instituições, mais isso, mais aquilo, tal, de alunos, quase 500 mil alunos universitários. E por que nós estamos fazendo isso? Porque se sai uma notícia falsa, que o tribunal precise reagir de forma imediata, e nós formos simplesmente publicar lá no site do TRE apenas, só um pequeno número de pessoas que vai tomar conhecimento, né? Agora, se nós tivermos já preparados antecipadamente com esse estreitamento de laço, com os vários órgãos de comunicação, universidades, isso, aquilo, tal. Nós estamos fazendo lá centenas de convênios. Aí nós estamos criando um projeto chamado Gralha Confere. Está praticamente tudo pronto, tudo basicamente eletronicamente, tal, com todas as facilidades de divulgação imediata, para que essa notícia, porque eu sempre tenho dito, a desinformação se combate com a boa informação, né? A desinformação se combate com a boa informação, e de forma rápida, de forma eficiente. E para isso, então, é que nós estamos abrindo, ampliando cada vez mais esses leques aí de comunicação. Apenas para você ter uma ideia, dias atrás, eu fui fazer uma fala com uma associação das rádios comerciais que existe aqui no estado do Paraná. Então, de dentro de uma sala, igual estou aqui, nós estamos conversando, naquele momento, aquela fala, ela foi divulgada para 320 rádios espalhadas por 300 e poucos municípios do estado do Paraná. Então, multiplica-se, com progressão geométrica, a capacidade de abrangência dessa comunicação. Então, é isso que nós estamos procurando fazer, porque, para mim, eu acho que é principalmente através aí utilizar essas mesmas ferramentas. Na justiça eleitoral lá, doutor Guilherme,
que se chama de paridade de armas, né? Paridade de armas. Então, com a mesma arma que os maldosos, os mal-intencionados, utilizam para viralizar, para divulgar, para passar para frente a informação incorreta, a informação falsa, as fake news, de uma forma em geral, nós temos que utilizar para, então, fazer com que a notícia verdadeira chegue, assim, de uma forma quase que imediata às pessoas. E eu acho que é por esse caminho aí que a gente tem que ir e trabalhando com a conscientização de todas as pessoas. Excelente, desembargador Tito. Inclusive, eu preciso dizer aqui que o IPRAD, com muito orgulho, faz parte, assinou o termo de cooperação técnica para fazer parte desse projeto, né? E aí nós replicamos nas nossas redes as desconstruções, né, que o TRE faz das notícias falsas. E acho que o senhor está em sintonia com o ministro Barroso, né, que conduz o TSE, que o ministro Barroso pensa exatamente dessa forma e ele está trabalhando com muito diálogo. Sim. E ele está sendo muito firme na condução da Justiça Eleitoral. Aí eu vou passar a palavra para o doutor Guilherme, mas eu queria aproveitar, o senhor falou na sua exposição sobre a natureza da Justiça Eleitoral, né? E aí, quantas atividades no âmbito administrativas tem. E o doutor Guilherme, ele tem uma tese que eu acho super interessante e a gente discorda em muita coisa, mas eu preciso dizer que essa tese dele é muito boa. Eu já fiz artigo citando, dando os créditos, e eu quero que ele fale aqui, porque eu falo em sala de aula, citando ele, e eu gostaria que ele falasse um pouquinho, mais rapidinho, viu, Guilherme? Não é pra você dar aula aqui, não, é só um pouquinho. Eu queria que ele falasse a tese que ele desenvolveu sobre a dupla função típica. Por quê? Né? Normalmente, os órgãos, né, do judiciário, eles exercem tipicamente a função jurisdicional e atipicamente a função, né, de fazer legislativa, de fazer o poder regulamentar, de fazer seu próprio regimento interno e tal. A Justiça Eleitoral, ela exerce a função jurisdicional, mas ela exerce também, de modo típico, o poder regulamentar. Aliás, o tempo todo, né? A função administrativa dela é muito maior. Então, eu acho essa tese excelente. Eu queria que o Guilherme falasse um pouco e já passo também a palavra para ele fazer as perguntas. Ok. Bom, o palestrante aqui hoje é o nosso presidente, né? E aí, só para registrar, o desembargador Tito Campos de Paula, como me parece, desembargador, que o senhor, até agora, no Tribunal de Justiça, ficou mais nas câmaras de direito privado, não sei se teve alguma câmara criminal, eu só tinha ouvido falar. Aí o desembargador toma posse na Justiça Eleitoral e quando a formação do desembargador é muito de direito privado, a gente fica meio assustado. Meu Deus, será que ele vai compreender a racionalidade jurídica do direito eleitoral, que mesmo como direito público é totalmente distinta? Mas aí o que não sabíamos, e para a alegria de todos os eleitoralistas, é o que o desembargador Tito Campos de Paula é um notável constitucionalista. Aí no primeiro e no segundo voto ele já deu uma aula. Então o estudante que nos ouve está percebendo que, por mais que vivamos um momento de crise sanitária grave, já que ela me citou, eu retribuo a citação, como diz a Ana Carolina, o direito tem que se adequar à vida, porque a vida não se adequa ao direito, a gente não vai mudar a vida pelo direito, né? Não adianta soltar um decreto dizendo acabou a crise, porque ela não acaba, a crise do Covid, mas aí é para muita felicidade, muita segurança traz a todo eleitor, todos os atores do processo político democrático representativo, que tanto o desembargador Tito quanto o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, são constitucionalistas extraordinários. O que dá mais uma vantagem, até certo ponto injusta, para a doutora Ana Carolina, porque ela tem, né, além dela hoje ser uma figura de destaque no meio jurídico nacional, ainda é filha de um dos maiores constitucionalistas do Brasil, que é o professor Clemerson Melincleve, meu sogro, que é citado por todos. Então, ainda bem que eu sou casado com ela, porque se ela fosse minha ex-adversa, eu estava liquidado. Mas, desembargador, só já ingressando nessa questão, eu, de fato, escrevi um texto em 2008 para tentar justificar uma postura histórica que eu tenho de tentar interpretar a liberdade de expressão em matéria política que se expressa na propaganda eleitoral
como direito à liberdade de expressão, ou seja, se é um direito fundamental, a gente aprende na faculdade que o que é direito fundamental a gente interpreta ampliativamente, sempre tentando buscar a máxima eficácia, o máximo desenvolvimento e a liberdade de expressão dos direitos fundamentais mais relevantes, né, de primeira geração. Né? A primeira coisa que as constituições modernas, já no século XIX e XX, preservavam para o cidadão é o direito à liberdade de expressão. Não é à toa que no texto constitucional norte-americana, na história constitucional norte-americana, com mais de 300 anos, ainda que ela seja uma constituição costumeira, semi-rígida, não como a brasileira, mas a primeira emenda é justamente a da liberdade de expressão, da freedom of speech. E, portanto, é muito importante, e aí eu já estou entrando na questão das fake news, e nesta competência, eu elaborei, né, que lá eu escrevi dizendo que postura municipal não pode constranger propaganda eleitoral, e disse isso baseado na ideia que a justiça eleitoral, ela, diferentemente de todos os outros ramos do judiciário, ela tem uma dupla função típica. Porque a gente sabe, aí, bebendo de Montesquieu, que na tripartição dos poderes de Estado, ao Poder Judiciário incumbe, tipicamente, resolver os conflitos de interesse, né? Resolver a jurisdição, e o Supremo Tribunal Federal dá a última palavra nos conflitos judiciais e na interpretação da Constituição. Mas a justiça eleitoral, e o senhor no seu texto falou que isso abrange 90% do trabalho da justiça eleitoral, ela tem como função típica a gestão, ela é o poder administrativo, como diz o professor Olivar Coneglian, o poder executivo das eleições. E essa matéria é muito interessante, por quê? Porque o juiz eleitoral, ele é simultaneamente um juiz, na natureza essencial do conceito, mas também ele é uma espécie de prefeito da eleição municipal. É ele que exerce o controle sobre a propaganda. Estou aqui com os estagiários aqui em Londrina, que vão trabalhar comigo, eu estava, inclusive, dizendo no meio da sua exposição, se eu colocar uma propaganda irregular no município, de qualquer outra comercial, botar uma placa de escritório da advocacia gigante, né, além de eu responder na OAB, porque isso aqui no Brasil é proibido, eu ainda posso sofrer uma multa por conta do Código de Posturas Municipal. Mas, em termos de propaganda eleitoral, em termos de conduta dos candidatos, quem exerce essa gestão da disputa eleitoral é a Justiça Eleitoral. E nesse sentido, eminente desembargador, eu vou deixar duas perguntas que têm a ver com esse tema e outro. Primeiro deles, no exercício dessa missão que ele tem de poder de polícia, como o senhor entende que o Tribunal Eleitoral deva se posicionar, né? Ele deve ser um tribunal que intervenha muito ou ele deve, assim, agir, como eu costumo dizer, conforme o juiz na partida de futebol? Ele só apita quando tem falta mesmo e ele não vai interferir na lógica da competição. E a segunda pergunta, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, talvez, a maior vítima das fake news de 2018, que foi essa acusação absurda, para quem eu, que milito há 25 anos na Justiça Eleitoral, eu, apesar de não ser do corpo funcional, eu acho que fiquei tão indignado quanto os servidores, magistrados e membros do Ministério Público, dessa loucura de dizer que a urna eletrônica pode ser manipulada. E aí eu deixo essa segunda pergunta ao senhor, porque muita gente que está nos ouvindo recebeu essa notícia como se fosse verdade. E talvez seja a maior fake news de 2018, né? Nunca antes na história desse país se teve tanto questionamento, se questionou a integridade da Justiça Eleitoral, que, segundo algumas pesquisas, é uma instituição, talvez a instituição dotada de maior credibilidade junto à população. Então, eu queria que o senhor, rapidamente, vendo aí uma eleição diferenciada no meio de pandemia, espero eu que 15 de novembro, né? Eu, a Carolina, os tribunais eleitorais, o Tribunal Superior, defendemos que a saúde tem que ser preservada e, portanto, adiando-se para 15 de novembro, nós não vamos ter nenhum prejuízo à normalidade democrática, mas eu queria ouvir o senhor sobre esses dois temas. E é uma honra, um privilégio, e pouca gente sabe, mas eu conheço o Ribeirão do Pinhal, já decorei metade do hino, até porque o menino lá que é prefeito, é o menino lá prefeito, ele é meu cliente e, aliás, um admirador do desembargador Tito Campos de Paula, um vencedor. Porque sair, né, doutora Carolina, de Ribeirão do Pinhal, com a história de vida emocionante que o desembargador contou a todos nós da sua paz, para hoje estar presidindo o TRE, demonstra que o desembargador é uma pessoa digna de uma grande admiração, de fato, um exemplo para os nossos estudantes. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Guilherme, e já digo para todos aí que há muito excesso aí na fala do doutor Guilherme que diz respeito à minha pessoa, né?
constitucionalista, na verdade, eu gosto do direito constitucional. E eu acho que esse gosto surgiu, doutor Guilherme, eu tive a honra de ter tido o professor Sansão José Loureiro na faculdade. Isso vai em 1982, 83. É um grande constitucionalista, um professor exemplar, faleceu agora já aos 90 e poucos anos, recentemente, e segundo consta, deixou do OSC para a Biblioteca Pública do Paraná, uma coisa assim, sua biblioteca lá particular de 7.000 livros. Então, só por aí a gente já mede o quão empenhado era o professor Sansão José Loureiro. Acho que isso marcou muito a minha vida e me tornei assim um apaixonado pelo direito constitucional, né? Então, aquele que tem o esqueleto aí do direito constitucional, pelo menos na cabeça, o estudante que consegue isso, ele já está num bom caminho. Então, isso é fundamental. E o senhor comentou também aí, rapidamente, o gosto, essa vocação para a justiça eleitoral, ela tem que atrair mesmo pessoas que realmente querem trabalhar lá na justiça eleitoral porque gostam. O doutor Guilherme tem uma expressão que diz assim, que aquele que vai lá como um juiz da corte, ele acaba sendo picado pela mosca azul e aí nunca mais deixa de gostar da atuação na justiça eleitoral. E eu digo que é verdade. E no meu caso, eu contei já que começou, acho que quando criança ainda. Eu tinha acho que 8 anos de idade, em 1972, quando eu acompanhei a primeira eleição que ocorreu para prefeito lá em Ribeirão do Pinhal, e aí nunca mais parei de gostar de acompanhar os resultados e ver a movimentação e tal. E uma coisa bacana que, desde aquela época, doutor Guilherme, até hoje, eleição para prefeito de lá, ou daqui de Curitiba, para governador do Paraná, e presidente da República, eu nunca errei nenhum resultado daquilo que eu imaginava que ocorreria, né? Isso a gente vai adquirindo, talvez, a partir dessa experiência de vida, desse gosto. Então, isso leva a essa vocação. Aí, sobre a sua pergunta, né, da intervenção, se deve ocorrer uma intervenção maior nesse poder de polícia ou uma intervenção mínima, só quando provocada. Então, veja bem, isso aí é óbvio, a gente tem que ressalvar aqui que tem que se respeitar a opinião de cada um, né? A corte é composta por vários membros, cada um tem uma formação, cada um tem um pensamento, e muitas coisas a gente fala em tese, e vai depender também do dia, como tem essa natureza mista, administrativa e jurisdicional, vai depender muitas vezes do momento também, aquilo que você vai julgar. Então, nós estamos falando aqui em tese. Em tese, eu, pessoalmente, já não é segredo aí para ninguém, que na minha atuação da corte, eu tenho priorizado a liberdade de expressão, né? Acho que é a intervenção mínima. Só mesmo os casos bem pontuais, em que não há outra forma que o juiz eleitoral vai atuar. Isso é um pensamento meu, do desembargador Tito, lá como membro da Corte da Justiça Eleitoral. Óbvio, respeitando o pensamento e o entendimento de cada um. E por que eu me baseio nesse pensamento? Uma das razões de ordem prática que eu penso, e principalmente agora, isso ao longo da vida, né? Ao longo da vida. E agora, mais ainda, com os novos meios de comunicação. O que a gente observa na vida simples lá do interior do estado? Sempre observei as pessoas que trabalham na roça e tal. Eu tinha um tio, doutor Guilherme, falecido tio meu, que morava ali num sítio entre Ribeirão do Pinhal e Nova Fátima. O homem morou durante 80 anos no mesmo sítio, na mesma chacarazinha dele lá tal. E esse homem, o único meio de comunicação que ele tinha era um antigo rádio. E todos os dias ele trabalhava na roça, mas quando chegava no final da tarde, ele ligava o rádio dele lá e ouvia lá a Voz do Brasil e tal, esse tipo de coisa. Ele tinha, mesmo aquela informação mínima, ele tinha. Você ia lá, meu tio, se pensava, mas esse homem vive no meio desse mato aqui, não sabe de nada. Ele sabia de tudo, entendeu? E hoje, então, com o celular na mão das pessoas, com a internet, né? Você vai em todos os lugares, vai lá no distrito da Triolândia, que fica a 18 quilômetros do centro de Ribeirão do Pinhal, moram lá umas 500 pessoas mais ou menos, cada um está com o celular na mão, tendo acesso a uma notícia, algum tipo de coisa. Então, eu acho que a gente não pode,
tentar menosprezar aí essa vontade do eleitor, essa incapacidade, achar que ele não tem essa capacidade. Então, no meu pensamento, o eleitor, às vezes, ele não tem um grau de instrução, isso é outra coisa, elevado. Mas essa experiência de vida lhe dá a capacidade de poder escolher. Então, acho que a gente tem que respeitar muito isso. E eu, pessoalmente, estou dizendo aqui eu pessoalmente preservo muito isso. E então acho que a atuação é só mesmo em casos extremos. Esse é o meu modo de pensar, respeitando naturalmente, é óbvio, o pensamento em contrário de cada um, e vai depender de cada caso também. Eu acho, mas se eu falar isso pode estar se comprometendo. Não. Quando for julgar o caso concreto, é que eu vou observar se aquele caso ali precisa ou não agir daquela maneira. E a segunda pergunta diz respeito aí à urna eletrônica. Eu tenho sido um defensor assim, ferrenho da urna eletrônica. Foi, no meu modo de pensar, ao longo desses 31 anos aí que eu narrei no começo de experiência de justiça eleitoral. Então, é um prazo já longo, é uma vida toda, né? 31 anos, não é pouco tempo. E o que eu observei ao longo desse tempo todo, que a urna eleitoral, a urna eletrônica, foi aquilo que se criou de mais eficaz para o processo eleitoral. Ela eliminou, assim, quase que 100% as possibilidades do vício ali no momento da votação e no pós-votação, quando da apuração. Infelizmente, tivemos naquele passado muitos casos de eleições fraudadas, de autoridades que chegaram a ser processadas, tal, perderam cargos em razão desse tipo de coisa, das fraudes que eram, que se possibilitava através do voto na cédula de papel. Então, quando veio a urna eletrônica, aliás, eu cito um exemplo, assim, de ordem bem prática. Nós tivemos uma eleição em Serranópolis do Iguaçu, teve uma suplementar, é um lugar super pequeno, que existe ali próximo de Medianeira, e são poucas sessões, salvo engano, 30 e poucas sessões que existem em todo aquele município. E o que aconteceu? Houve a votação, quando deu 17 horas, encerrou-se a votação, foi emitido imediatamente ali para os fiscais de partidos e colocado ali, publicado, o boletim impresso de resultado. Cada partido político, de acordo com o seu interesse, enviou alguém lá para estar lá na porta para pegar aquele boletim de resultado de urna, e daquelas 30 e poucas pessoas, cada uma em cada sessão eleitoral, ficou ali, quando saiu, 17 horas, imprimiu o boletim de urna. Aquela uma ali encaminhavam aquele resultado para um determinado WhatsApp de alguém lá, centralizando, e apertou o botão embaixo, já saiu o resultado. Antes de chegar lá para fazer a transmissão da Justiça Eleitoral, eles já estavam com o resultado da eleição. Então, não tem praticamente quase que impossível se falar em fraude. Aliás, desde 1996 até agora, não tem notícia de nenhuma comprovação de fraude através da urna eletrônica. Então, a gente gostaria de deixar bem claro isso. E tem questões técnicas também, que aí eu não sou a pessoa mais habilitada para falar, mas tem o nosso Gilmar de Deus, lá no Tribunal Eleitoral, que dias atrás fez uma live aí, com bastante sucesso também, 150 pessoas acompanhando o tempo todo, quase 700 pessoas ao longo da live, e com bastante pedidos também e comentários de pessoas pedindo para que o TRE faça uma live sobre a segurança da urna eletrônica voltada de maneira mais específica, exclusiva para os técnicos de eletrônica, para que eles acompanhem, e o tribunal vai proporcionar essa live voltada para esses técnicos, que existe todo esse processo aí de fiscalização. E, aliás, o ministro Barroso, é bom a gente deixar claro isso, e eu, como disse, estou junto com ele para ajudar nessa hipótese. Talvez vai ter até alguma discussão, salvo engano, a própria Unibrasil está programando alguma coisa aí, ouvi em algum lugar, sobre a evolução aí da urna eletrônica. Vai chegar o dia, e Deus permita que não demore muito, em que nós vamos ter um processo de votação muito mais avançado do que a própria urna eletrônica. É só, na verdade, descobrir um meio de se garantir ali o famoso sigilo do voto que eu mencionei lá nos princípios fundamentais como cláusula pétrea da Constituição. A partir do momento em que se conseguir uma forma em garantir que a pessoa esteja votando ali de maneira sigilosa naquele momento, não tenha
nem um marido curioso lá, sabendo em quem a mulher está votando e vice-versa, tal, que está votando sozinho mesmo, por livre, espontânea vontade. Eu acredito que nós vamos chegar num momento em que, assim como hoje, aí da sua casa, lá de Londrina, lá de Ribeirão, daqui de Curitiba, a gente faz uma transação bancária, você vai poder fazer o seu voto ali, daí não pode ocorrer o que acontecer, as eleições se transcorreram aí na maior normalidade. Não sei se a doutora permite técnico comentário, até para conhecimento do desembargador, fazer aqui, como ele fez o merchandising do nosso TRE, falar da Abradep, a nossa academia, desembargador, além do estudo que o senhor teve acesso de adiamento, unificação, nós, nesse mesmo grupo, tem um grupo encarregado de estudar justamente os avanços tecnológicos que já permitiram, na Estônia, a realização de uma eleição 100% virtual. E em julho agora a gente deve ter uma espécie de audiência internacional virtual para não discrepar dessa, como gosta a doutora Carolina, disruptividade do que está acontecendo agora, onde a gente vai tentar entender isso e, em parceria com a Secretaria de Tecnologia do TSE, avançar. Eu, particularmente, mesmo sendo um ignorante em matéria de informática, um ignorante, confesso e convicto, eu acho que mais uma ou duas eleições nós vamos ter a possibilidade, pelo menos uma grande faixa da população, votar, respeitando o que o senhor muito bem lá representou no artigo 60, todo aquele conteúdo do voto para uma eleição virtual que vai permitir mais participação. Agradeço demais, desembargador, a outra aula que o senhor nos deu hoje. Tem um custo aí, nós nem falamos nesse aspecto, já mereceria talvez uma outra fala, mas as urnas eletrônicas, hoje, ela tem um custo elevadíssimo para a sociedade, que somos, na verdade, todos os contribuintes que pagam. Se fosse só para instalar a maquininha para imprimir o voto, conforme se pretendeu aí, através de uma legislação, custaria mais de R$1 bilhão. Para que um dinheiro desse, sendo que hoje as pessoas não guardam mais nem comprovante de ticket de cartão quando você paga alguma conta em algum lugar? Eu vou aproveitar, então, o Guilherme deu pitaco, eu vou dar um pitaco aqui também, em relação a essa questão dos avanços tecnológicos. Eu acredito muito nisso e acho que nós devemos caminhar para votação nessa modalidade, né? Seja no smartphone, enfim. Mas, como o Guilherme citou a Estônia, a gente precisa também entender que a Estônia tem uma realidade e o Brasil tem outra realidade. A Estônia tem um tamanho, o Brasil tem outro tamanho. E, assim, na Estônia, a conectividade, né, é um direito fundamental. O acesso à internet é um direito fundamental. Hoje, no Brasil, nós temos 42 milhões de pessoas que são excluídas desse acesso. Além disso, nós ainda temos pessoas que, embora tenham internet, não têm internet de qualidade. Então, não tem internet suficiente para navegar livremente por sites, etc. Então, eu acho que nós devemos caminhar para isso, mas eu também acho, de outro lado, que nós temos que ter o compromisso de fazer isso com olhos voltados à nossa realidade. Não adianta a gente ficar falando que na Estônia isso acontece, quando no Brasil a realidade é outra, né? É porque vários estudiosos falaram, porque a Estônia, assim, gente, o Brasil tem outra realidade. O tamanho do Brasil é enorme, a desigualdade social é muito grande. Então, nós temos que prestar atenção nisso, porque senão a gente vai também elitizar o processo eleitoral. Essa é a minha opinião. Doutora Ana Carolina, mas para isso já nós estamos começando, é óbvio, é um debate que está começando. Uma das alternativas, a gente pensou nisso aí também já, que é óbvio, não dá para você fazer um sistema em que venha excluir pessoas, que aí nós estaríamos ferindo o princípio da universalidade do voto, né? Estaríamos ferindo o princípio da universalidade. Para isso aí, teríamos o que então? Um sistema misto, né? Algo misto. Aí facilitaria aí muito. Perfeito. Vamos imaginar que 100 milhões de eleitores pudesse votar nesse sistema e sobraria 50 que não tem condição. Esses 50 permaneceria num processo tradicional, estilo tipo caixa eletrônica, alguma coisa assim e tal, um atendimento automático e por aí vai. Mas acho que nós vamos chegar nisso aí, garantindo todos esses princípios. Eu acho que eu não abriria mão de todos aqueles princípios que eu mencionei hoje lá no artigo 60. Né? Universalidade, voto secreto, tal, universal. E a justiça eleitoral sempre foi, assim, muito sensível, né, à realidade brasileira e a todas essas. Então, eu tenho certeza que esse processo vai ser um processo também de comprometimento
com as pessoas mais desfavorecidas. Bom, eu queria aqui destacar que a gente está com um público aqui, com uma audiência bem qualificada. Eu queria dizer aqui que o desembargador Gilberto está nos assistindo, a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, o doutor Renato Andrade e o doutor Renato Paiva, né, que nós citamos aqui. Muito obrigada pela audiência. E eu queria fazer uma outra pergunta, mas a gente já está com o tempo apertado, então eu vou dar aqui preferência para a pergunta do público que está nos assistindo, tá? Tem uma pergunta do Andrei Lorenzetto. Eu tenho a impressão que o Andrei Lorenzetto, ele é juiz do TRE do Mato Grosso do Sul. Acho que ele é irmão do Bruno Lorenzetto, que é nosso coordenador do mestrado e doutorado. Ele pergunta o seguinte: não falta à Justiça Eleitoral uma ação punitiva mais forte contra os eleitores que vendem seus votos? Veja bem, o CNJ está agora elaborando um projeto aí baseado naquelas ODSs, tá? A conselheira Tereza, aqui do Paraná. E uma das coisas que está se discutindo é um projeto, a elaboração, tipo uma cartilha virtual e utilizando todos esses mecanismos aí de difusão, de comunicação, como prevenir os crimes eleitorais. Tá? Talvez os advogados, não sei se iriam concordar ou não, de repente vai diminuir um pouco o nosso trabalho. Mas a nossa ideia, qual é? Ao invés de pensar nessa punição, tá, é fazer um trabalho todo preventivo, utilizando hoje todas as possibilidades que nós temos, através da eletrônica. Tá? Para você ter uma ideia, hoje, nós estamos fazendo um levantamento e trabalhando em conjunto lá nesse pré-projeto, juntamente, aí, por exemplo, colocamos no meio a Polícia Federal, Justiça Federal, TRE, a Corregedoria Eleitoral, Polícia Militar do Estado do Paraná. Através desses chamados BIs aí hoje, tem condição de você fazer um levantamento e verificar. Estado do Paraná, os crimes eleitorais que mais ocorrem é compra e venda de voto. Tal, né? Tal lugar, prática de propaganda irregular, divulgação de crimes de propaganda na internet no dia da eleição, né? Por exemplo. Aí, com isso daí, qual que é a lógica desse projeto? Utilizar-se dessas possibilidades da tecnologia, de levantamento desses dados e de maneira preventiva verificar, olha, no Brasil todo, o crime que mais tem ocorrido aí, tal, atinge tal faixa da população que tem uma média de idade X. Aí, a partir disso daí, essa cartilha, que seria toda ela eletrônica, já objetivando também a questão da sustentabilidade, tá? E vamos ver daí os diversos meios de comunicação para que chegue isso daí, ela faria esse levantamento, no Brasil todo o crime que mais está acontecendo é esse. Vamos fazer uma cartilha voltada, por exemplo, história das mulheres, da compra e venda de votos. Compra e venda de votos, o que mais ocorre? É o famoso botijão de gás, a troco de um voto, aquele tipo de coisa, tal. E esse eleitor, né, ele já leva uma vida miserável, desgraçada, tal, e a partir do momento que você vai punir ele vai ainda sofrer ainda mais. A ideia qual é? Com todo esse levantamento, com toda essa busca de dados, pela lógica você acaba verificando o quê? Que normalmente quem compra ou vende seu voto lá, quem vende seu voto, de regra é um pai de família, é uma pessoa mais humilde, mais sofredora, é uma mulher que mora lá num bairro mais humilde, na região X. Então, se é isso, vamos fazer uma campanha preventiva voltada para aquela cidade, para aquela região, para aquele estado, para aquele bairro em que ocorre bastante aquele tipo de crime, mostrando para o eleitor que ele vender o voto a troco de um botijão de gás, isso pode lhe custar muito mais caro depois, lá na frente, através do incômodo que vai ter e tal. Então, esse trabalho é preventivo. Aí, para esse tipo de eleitor, nós vamos ter que usar que tipo de linguagem? A linguagem rebuscada, tal, porque de acordo com o artigo tal do Código Penal, você pode incorrer numa tipicidade, mas não. Lá você vai falar a linguagem do botijão de gás com ele, que ele entenda, tal, o que é a consequência, o que ele pode sofrer. Olha, o senhor vende seu voto hoje aqui por um botijão de gás,
amanhã ou depois o senhor pode perder o seu direito político e tal, o senhor não vai poder votar, vai ter seu título cancelado, estou dando um exemplo aqui e tal. Aí amanhã ou depois o senhor precisa de um programa social do governo, o senhor vai ficar sem esse programa. Vamos fazer esse tipo de trabalho. Aí vamos dar o exemplo. Se constatou que está ocorrendo muito crime de divulgação, de propaganda no dia da eleição, propaganda pela internet. Vamos imaginar assim, pela pesquisa, esse tipo de crime, quem está praticando é mais pessoas mais jovens. Vamos utilizar uma linguagem para essa juventude. Tá? Então, basicamente, eu entendo que a gente tinha que trabalhar muito na prevenção, muito mais na prevenção do que na punição depois. Com certeza. O compartilhamento de conhecimento, doar conhecimento, falar uma linguagem acessível, eu tenho certeza que é muito melhor do que depois punir, né? Até porque até na Unibrasil, eu fiz minha graduação no Unibrasil, o meu mestrado depois que eu fiz na Federal, mas eu tive professores muito bons, eu lembro no direito penal, a Unibrasil tem ótimos professores, e eu tive uma formação bem crítica. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que punição não resolve o problema. Não educa. Não. Então, acho que o senhor está muito certo nisso. E então eu vou para a última pergunta, para nós encerrarmos, que vem da Ana Paula Barman, que é doutoranda pelo Unibrasil, e ela fala o seguinte: quanto ao poder regulamentar da Justiça Eleitoral, qual a opinião a respeito das convenções virtuais, já que a Justiça Eleitoral deixou de regulamentar a validade e autenticidade dos atos das convenções em nome da autonomia partidária, sem observar a participação democrática e direitos fundamentais dos filiados? Esse poder regulamentar, né, já disse, o Dr. Guilherme é testemunha em alguns casos que nós votamos, que eu acho que ele não é assim totalmente... Não é restrito. Para começar, esse poder regulamentar, no meu modo de ver, ele tem que observar principalmente os princípios contidos na Constituição. Essa é a primeira regra básica, né? E a partir daí vamos descendo, então, toda a estrutura do nosso ordenamento jurídico para fazer essa análise, para ver até que ponto essa regulamentação pode realmente ser exercida, né? Agora, em se tratando aí das convenções, nós vamos ter que observar muito caso a caso, e eu digo que nesse momento aí dessa pandemia, por incrível que pareça, eu acho que o juiz eleitoral, como é uma eleição que vai ser regulada aí por cada juiz eleitoral de cada zona eleitoral, então, de repente, a gente tem realidades distintas, até mesmo em cada uma das 186 zonas eleitorais que nós temos aqui no estado do Paraná. Então, acho que não vai dar para generalizar. Nesse momento agora, não teria. A gente teria que ver muito mesmo a realidade de cada caso que eventualmente ocorrer ali naquela zona eleitoral, o porquê que foi feito dessa ou daquela forma. Agora, é óbvio, na medida do possível, a gente tem que preservar, embora exista essa chamada aí autonomia dos partidos políticos, mas também eu acho que ela não é absoluta, né? Tem que, mesmo os partidos políticos, o caminho... Veja bem, um partido político, ele não está trabalhando ali para algo que diz respeito ao processo democrático, ele tem que ser o primeiro a dar exemplo disso aí. O primeiro a dar o exemplo. Isso aí, para mim, é uma coisa natural. E tem mais um ponto. Carolina, eu preciso fazer um registro. Desembargador, em 2018, no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que foi o melhor, já que o 5º foi o maior, e a doutora Carolina agora vai presidir o mais inovador, disruptivo e revolucionário Congresso Brasileiro, que vai ser o 7º, eu justamente fiz um TED-alike defendendo uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional que infelizmente ainda não foi votado, que atribui toda a competência para julgar os conflitos de interesse dos partidos políticos à Justiça Eleitoral, inclusive os interna-corpores, corroborando o que o senhor falou, não tem sentido a justiça comum que não tem a racionalidade do significado dos partidos políticos do nosso sistema constitucional ficar dirimindo o conflito como se o partido político fosse uma associação, um clube de campo. Só para corroborar o seu posicionamento com o qual eu concordo.
Eu acho que principalmente a partir do momento agora em que os partidos políticos recebem essa verba pública aí, de natureza aí astronômica, na somatória e tal, aumentou em muita responsabilidade dos partidos políticos, em muito. Aí, assim, só deixando aqui um lembrete para todos que estão nos assistindo. Hoje, o financiamento é predominantemente público, né? E tem essa parcela grande que os partidos recebem do chamado fundão. Qualquer desvio de finalidade dessa verba pode incidir, inclusive, em improbidade administrativa, né? Então, mais do que nunca precisa contratar um bom advogado e um bom contador. Bom, mas a questão da convenção partidária virtual, o que é preciso dizer também que o TSE, né, já disse que é possível, mas o projeto de emenda constitucional número 18 de 2020, que agora foi para a Câmara, também prevê e legitima essa modalidade, o que resolve a questão do poder regulamentar. E, além disso, aí, se passar essa emenda, o TSE vai, de fato, regulamentar essa previsão que foi pacificada e consolidada pelo Congresso. E que ele pode muito bem fazer isso, não tenho dúvidas disso. E é preciso dizer aqui também, eu vou defender a Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral faz isso muito bem. Audiência pública, consulta pública, formação de grupo de trabalho para ouvir toda a sociedade civil, estudiosos, partidos políticos, então eu tenho certeza que não haverá excessos. Bom, eu, então, tenho que encerrar, já é quase meio-dia, quase 2 horas de exposição, quase na hora do almoço. E muito obrigada, desembargador Tito. É sempre muito bom estar com o senhor. Estou com saudades de ir para o TRE, né, de conviver com todo mundo, com os servidores que são maravilhosos, com os demais juízes da corte. Mas já que não dá, a gente se adapta ao novo normal e que bom. Foi um prazer essa conversa hoje. Obrigada a todos e todas pela audiência. Obrigada, Guilherme. E obrigada, professor Otávio Fischer, por organizar esse evento virtual. E também queria agradecer a doutoranda Ana Paula, sempre muito, muito ativa, né, na organização dos eventos e participação para o desenvolvimento do direito eleitoral. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Bom dia.